Tiquinho Soares, Júnior Santos, Morelli, o que esses nomes têm em comum? Esses nomes têm em comum um fato que eu achei que já era fato superado dentro do Grêmio e que remete a algo de muito errado que acontecia no Grêmio há alguns anos atrás. Eu pensei que isso tinha acabado, mas pelo visto não acabou e é sobre isso que a gente conversa a partir de agora. Eu sou Cristiano Oliveira e estou chegando nesse canal diariamente trazendo coisas do Grêmio, opiniões sobre o Grêmio, informações a respeito do Grêmio, sempre nesse canal diariamente. Então, eu conto com a inscrição de você, se você é gremista, se você está sempre aqui no YouTube, inscreva-se aqui no canal do Cristiano Oliveira, deixa o like no vídeo e vamos trocar uma ideia diariamente sobre as coisas do Grêmio, sem rabo preso, sem aquela ideia de ficar sempre elogiando, porque isso a rigor é enganar o torcedor. Elogiar quando tem que elogiar, mas criticar quando tem que criticar também, porque só assim que a gente vai conseguir cobrar um Grêmio para o Grêmio sempre melhorar, que é o nosso objetivo, sempre na condição de gremista. O que tem em comum nesses nomes que eu mencionei aqui na abertura do vídeo? Tiquinho Soares, Júnior Santos, Morelli. Eles são jogadores, o Tiquinho até pode ser um pouco diferente, porque o Tiquinho teve uma fase muito boa no último Campeonato Brasileiro e teve lá atrás um momento legal na carreira também, especialmente quando jogava pelo Porto de Portugal. Mas o Tiquinho Soares foi o nome do Botafogo durante boa parte do campeonato e teve um destaque, sobretudo no primeiro turno, se não estou enganado, contra o Grêmio. O Júnior Santos da mesma forma, só que aí no segundo turno, aquele clássico jogo do 4-3. O Júnior Santos foi muito bem contra o Grêmio. O Soteldo, que o Grêmio já contratou, foi muito bem contra o Grêmio. Outro jogador que é citado, o Morelli, meio-campista do Goiás, o Morelli fez gol contra o Grêmio, jogando pelo Goiás. O que isso tudo quer dizer? Isso tudo me lembra, pelo menos, um período de um passado recente do Grêmio, nada glorioso, passado esse que nos levou, inclusive, para a segunda divisão, em que o Grêmio parecia que não tinha departamento de observação de jogadores, em que parecia que o Grêmio era simplesmente um time que vivia de indicações do treinador. E como que o treinador indicava? Através de jogadores que se destacavam contra o Grêmio. Eu vou dar exemplos para vocês. O Grêmio contratou o Pinares, que é um meio-campista horroroso, fraquíssimo, não jogou nada aqui no Grêmio, porque num jogo do Grêmio contra a Universidade Católica no Chile, o Pinares jogou muito, fez um golaço, em que inclusive até chapéu em cima do Vanderlei ele deu. É só um exemplo. Eu posso citar outro exemplo, Thurim. O Grêmio contratou o Thurim porque ele foi destaque numa fase de grupos de Libertadores, jogando pelo Cerro Porteño e incomodando muito o Grêmio. O Grêmio foi lá, se apaixonou, pô, esse cara joga muito, trouxe o Thurim. Pá, esse cara joga muito, trouxe o Pinares. E agora o Grêmio está repetindo esse erro que cometia lá atrás, de não buscar jogadores no mercado com aprofundamento, com detalhamento, e sim ficar espantado, encantado com jogadores que são destaques contra o Grêmio e achar que aquilo é a regra. Achar que o Júnior Santos, por exemplo, que é um atacante absolutamente comum, é bom jogador só porque foi bem contra o Grêmio, fez gol naquele 4-3. O Júnior Santos é um jogador, eu vou fazer um vídeo só sobre ele na sequência, que não dá certo em lugar nenhum. Ele surge em Ituano, joga na Ponte Preta, vai para o Japão, joga em 3 times do Japão, no Sanfrecce Hiroshima e em mais 2, volta para cá, joga em Fortaleza, joga em Botafogo, e sabe, e não para quieto em lugar nenhum, não cria raízes em lugar nenhum. O próprio Morelli não ficou no Goiás depois do último Campeonato Brasileiro, voltou ao Maringá, que é o clube de origem dele. Então será que esse cara é a solução dos problemas do Grêmio? Será que ninguém mais no futebol brasileiro viu o Morelli? Será que o São Paulo não viu, o Palmeiras não viu, o Flamengo não viu, o Fluminense não viu? Só o Grêmio que viu o Morelli jogando no Goiás, sabe? O Júnior Santos, poxa vida, o Botafogo teve uma campanha fora da casinha no primeiro turno, no segundo turno ele caiu na Real. E todos aqueles caras em boa fase sumiram. O Vitor Cuesta, que não joga nada, passou a voltar a jogar nada. O Júnior Santos, o Vitor Sá, todos aqueles caras que no primeiro turno, quem não conhecia dizia, poxa vida, como eles são bons. Não são bons, gente, não são bons. Nós vimos isso no segundo turno.
E o Grêmio está, ao meu ver, a meu juízo, cometendo esse erro. O Grêmio está voltando a procurar jogadores que apareceram como destaque contra ele, Grêmio. Aquela coisa, sabe, que o Renato disse pro Vina, quando o Vina chegou em Porto Alegre: contra mim é um leão, quero ver agora a meu favor. Gente, contra mim é um leão, isso não pode ser critério para a contratação de um jogador de futebol. Eu espero que esses nomes sejam apenas uma coincidência, mas eu acho que não são. Eu acho que o Grêmio volta a cometer o mesmo erro que cometia no passado, de ao invés de buscar jogadores com uma forma mais aprofundada, com uma pesquisa mais vasta, mais ampla de mercado, o Grêmio está se resumindo a buscar jogadores no famoso contra mim é um leão, então traz pra cá. E eu acho que o Grêmio aí se engana, e se engana muito feio. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.